Tem um erro que muitos homens cometem todos os dias, e o pior, fazem isso achando que é uma virtude, achando que estão sendo educados, estratégicos ou gente boa. Mas, na verdade, estão cavando a própria cova social. É um erro silencioso, discreto, quase invisível, mas que drena seu respeito, sua autoridade e até sua energia mental sem você perceber. Esse erro é simples. Você se explica demais. Você justifica tudo. Você dá contexto para tudo. Você tenta provar que não tem más intenções, que merece ser compreendido, que está do lado certo, que é uma pessoa razoável. Esse comportamento, que parece inocente, é um sinal claro de fraqueza perceptiva, porque toda vez que você tenta se explicar além do necessário, o que o mundo escuta é: eu preciso desesperadamente que você me aprove. E aqui começa o colapso da sua presença. Pensa em alguém realmente confiante. Pensa em alguém que você respeita instintivamente. Essa pessoa fala pouco, não se justifica, não tenta convencer ninguém de nada. Ela comunica uma coisa poderosa: eu sou suficiente. Minha palavra é suficiente. Agora pensa no contrário. O cara que fala demais, que se curva mentalmente, que pensa em todos os cenários para não desagradar ninguém. É o cara que vive tentando ajustar o próprio comportamento para evitar conflito. Ele acredita que isso o faz parecer educado, mas o mundo interpreta como submissão. Porque a verdade social é dura. Quem tenta demais ser compreendido perde autoridade. Quem tenta demais ser aceito perde valor. Quem tenta demais evitar conflito vira invisível. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia que o homem que domina a si mesmo não precisa provar nada para ninguém. Ele age de acordo com seus princípios. Ponto. Não explica, não justifica, não tenta corrigir a percepção dos outros. Por quê? Porque isso não depende dele. E tudo que não depende de você, você larga. Mas o agradador, o bonzinho, o cara que quer parecer perfeito, entra no jogo errado, o jogo da validação externa. E nesse jogo, você sempre perde. E talvez você faça isso sem perceber. Quando alguém te confronta, você tenta se justificar. Quando você diz não, tenta suavizar. Quando você é criticado, tenta explicar sua intenção. Quando algo sai errado, você fala: não é bem assim, deixa eu te explicar. Cada microexplicação é um microgolpe na sua imagem. E é exatamente isso que está te fazendo perder respeito todos os dias. A pergunta que você precisa se fazer agora é: por que eu faço isso? Por que eu preciso que os outros entendam, concordem ou aprovem o que eu faço? No próximo bloco, a gente entra na raiz desse comportamento, e ela é muito mais profunda do que parece. É aqui que a filosofia estoica desmonta a ilusão e mostra o porquê desse erro silencioso controlar sua vida sem você perceber. Se você vive se explicando, justificando e tentando parecer entendido, não é porque você é educado demais. Não é porque você se importa com as pessoas. E definitivamente não é porque você é maduro socialmente. A raiz é muito mais profunda e menos bonita. O que realmente está por trás disso é a busca de validação. Um desejo quase infantil de ser aprovado, aceito e reconhecido. Você cresceu escutando que precisava ser agradável para não ser rejeitado. E sem perceber, virou um adulto que confunde gentileza com submissão. Esse é o ponto central. Você não está sendo gentil. Você está tentando evitar dor. Dor de ser mal interpretado. Dor de desagradar alguém. Dor de parecer errado. Dor de não ser visto como o cara legal. E a mente humana é engenhosa. Ela cria justificativas elaboradas para proteger esse medo. Ah, mas eu só quero evitar mal-entendidos. Ah, mas eu só quero ser educado. Ah, mas eu só quero que as pessoas me entendam. Não. A verdade é,
Você tem medo, e o medo tem duas faces: medo social, o medo de perder a aprovação, confusão existencial, quando você não sabe o que é seu no mundo e o que pertence aos outros. Os estoicos já alertavam: quando você coloca sua paz na mão de outra pessoa, você vira servo. E o servo vive explicando, justificando, provando. O homem livre simplesmente age. A confusão mais comum é essa: você acha que sua intenção precisa ser validada. Os estoicos diziam o contrário: sua intenção só precisa ser correta para você, porque isso está dentro do seu controle. Como os outros interpretam? Fora do seu controle, logo irrelevante. Mas seu cérebro não entende isso sozinho. Ele aprendeu desde cedo que aceitação é sobrevivência. No fundo, agradar todo mundo é um mecanismo arcaico de proteção, o mesmo que uma criança usa para não perder o amor dos pais. O adulto que agrada demais é uma criança emocional com corpo de homem. E o mundo percebe no seu tom de voz, percebe nos seus excessos de explicação, percebe no seu medo de dizer não. Percebe quando você dá justificativas que ninguém pediu. E o que a mente humana faz diante de alguém que demonstra fragilidade emocional? Instintivamente, ela reduz o respeito. É automático, é biológico, é social. Quando você se doa demais para ser compreendido, o cérebro do outro interpreta: esse cara precisa de mim. E quem precisa de mais, vale menos. O pensamento estoico traz a cura. Eles ensinavam que a aprovação externa é sempre instável. Se você constrói sua autoestima nela, você se torna instável também. A raiz do seu problema é: você está apoiando sua identidade na opinião dos outros. E isso te transforma em alguém moldável, manipulável e emocionalmente frágil. A partir daqui, fica claro: o erro silencioso não é o problema. Ele é o sintoma. O problema real é a dependência psicológica de agradar. No próximo bloco, vamos escancarar os sinais desse comportamento. Alguns você já sabe, outros você vai perceber hoje pela primeira vez. Agora que você já entende a raiz do problema, vem a parte mais dura: como o mundo te enxerga quando você cai nesse erro silencioso. E aqui vai uma realidade que quase ninguém tem coragem de te dizer. As pessoas não respeitam suas intenções, elas respeitam seus comportamentos. Não importa o quanto você seja do bem, gente boa, esforçado, paciente ou com boas intenções. O mundo não lê sua alma, ele lê seus sinais. E quando você comete esse erro de se explicar demais, justificar demais, se esforçar demais para ser entendido, o sinal que você manda é um só: insegurança. E insegurança, na mente humana, aciona automaticamente 3 percepções invisíveis. Primeira, você não confia no próprio valor. Se você tem tanta urgência em se explicar, o cérebro do outro entende que você está tentando convencer porque não se sente suficiente sozinho. E quando você não acredita no seu próprio valor, por que alguém acreditaria? Segunda, você está abaixo na hierarquia social. Sim, existe hierarquia em todas as interações humanas, por mais que ninguém fale sobre isso. Quem está no topo age com simplicidade, fala menos, impõe com a presença. Quem está no meio se mantém estável. Quem está abaixo fala demais, se justifica demais e tenta preencher o silêncio porque tem medo do julgamento. Terceira, você é facilmente influenciável. Se você muda a sua postura porque alguém fez uma cara feia, discordou ou interpretou mal, a mensagem é clara: você é moldável. E o cérebro humano respeita quem permanece firme, não quem ajusta comportamento para não desagradar. E aí acontece uma coisa cruel. Mesmo que você seja um homem competente, inteligente ou bem-intencionado, a percepção social te coloca numa caixa menor. As pessoas começam a falar com você de um jeito mais autoritário, começam a testar seus limites, começam a achar que podem te interromper, te contrariar e te corrigir com facilidade. Não porque você seja fraco, mas porque você parece fraco.
E na dinâmica social, parecer importa tanto quanto ser. Outro ponto importante. Quando você explica demais, parece que está pedindo permissão para existir. E quando o outro sente que você precisa da aprovação dele, ele relaxa o respeito automaticamente. Isso é instinto, é biologia, é psicologia básica humana. E os estoicos já sabiam disso. Eles diziam que um homem deve ser autoportante. Um homem que se sustenta por dentro não precisa pedir licença emocional. Não precisa justificar sua presença, não precisa provar nada. Ele age, ele se posiciona. Ele mantém firmeza mesmo diante de olhares e julgamentos. E esse tipo de postura desperta uma reação muito diferente nos outros. Mais cuidado, mais interesse, mais respeito. É irônico, mas verdadeiro. Quando você tenta ser entendido, perde respeito. Quando você permanece firme, ganha respeito. O mundo conhece você pelas suas ações, não pelas explicações por trás delas. Agora você já sabe qual é o erro, de onde ele vem e como o mundo reage a ele. Chegou a hora da parte prática. Como eliminar esse comportamento silencioso que drena seu respeito todos os dias? Os estoicos tinham uma regra simples. Mude primeiro o que está na sua postura interna, e o resto do mundo se ajusta. Só que para isso, você precisa treinar microações que comunicam força sem precisar fazer força. Vamos começar pela base. 1. Pare de se explicar automaticamente. A partir de hoje, você substitui justificativas por declarações simples. Em vez de "eu fiz isso porque achei que", você diz "fiz assim". Em vez de "desculpa, não era minha intenção", você diz "entendido". Nada de justificar o óbvio. Quanto mais você tenta se defender, mais você se coloca abaixo. 2. Use o silêncio como ferramenta. Quando alguém te pressiona, provoca ou cobra uma resposta, não reage na hora. Faça uma pausa. 1 ou 2 segundos. Essa pausa muda todo o clima da interação, porque mostra que você não é controlado por estímulos externos. O silêncio revela mais força do que qualquer explicação. 3. Neutralidade facial. Os estoicos chamariam isso de âncora interna. Você mantém o rosto estável. Nada de rir por nervosismo, desviar o olhar, franzir a testa ou demonstrar submissão corporal. Presença neutra. Olhar firme. Respiração simples. Isso comunica domínio interno, e domínio interno gera respeito imediato. 4. Fale menos, fale devagar, fale direto. O tom de voz muda tudo. Quando você fala rápido demais, parece ansioso. Quando fala demais, parece inseguro. Quando fala alto para se impor, parece que está tentando compensar algo. Homens respeitados falam pouco, com ritmo tranquilo e frases simples. Isso não é arrogância, é autoridade silenciosa. 5. Coloque limites de forma objetiva. Limites não são explicações, limites são fronteiras. Se alguém passa da linha com você, a resposta não é justificativa, nem discurso, nem raiva. É clareza. Isso não funciona para mim. Não vou seguir por esse caminho. Vamos manter no profissional. Curto, seco, respeitoso. Isso mostra que você se valoriza. 6. Reestruture seu valor interno. O erro que te faz perder respeito nasce de uma crença silenciosa. A ideia de que você precisa ser compreendido para ser aceito. Troque essa crença por uma verdade estoica. Você não controla a opinião dos outros. Só controla seu comportamento. Quando essa verdade vira sua base, o medo social perde força. 7. Treine o comportamento diariamente. Os estoicos eram práticos. Eles sabiam que virtude sem ação vira teoria bonita. Então, no seu dia a dia, procure pequenos momentos para aplicar isso. Uma reunião, um olhar, uma crítica, uma conversa difícil. Escolha uma situação por dia para treinar postura, silêncio, objetividade e limites. Respeito é construído em camadas, e cada microcomportamento fortalece a sua imagem.
A correção estoica não é sobre mudar quem você é, mas sobre remover tudo que esconde o que você realmente é. Quando você elimina esse erro, sua presença muda, sua energia muda e a forma como as pessoas te tratam muda junto. Você deixa de buscar respeito e passa a atraí-lo naturalmente. Não porque você se torna frio, arrogante ou distante, mas porque você finalmente para de depender do mundo para saber quem você é. E essa é a verdadeira força que os estoicos carregavam. As pessoas reagem ao que você transmite antes mesmo de você abrir a boca. Depois de aplicar tudo o que falamos, sua energia muda. Você deixa de carregar aquela inquietação interna, aquela necessidade de agradar, aquele medo sutil de desagradar. E quando esse peso cai, sua presença fica mais firme, mais estável, mais sólida. Os outros sentem isso. Ninguém consegue explicar, mas todo mundo percebe. Não é mais possível manipular você com culpa, pressa, cobrança ou pressão emocional. Seu silêncio se torna estratégico. Sua pausa se torna autoridade. Sua neutralidade se torna força. Quando o outro não sabe como te desestabilizar, você se torna automaticamente alguém a ser respeitado. Os estoicos sempre ensinaram que a verdadeira transformação não é comportamento, é identidade. Quando você internaliza que você não precisa se explicar, você não precisa provar valor, você não precisa agradar para ser aceito, então nasce dentro de você algo muito raro hoje: autossuficiência psicológica. E um homem autossuficiente é inabalável. O respeito que você recebe deixa de ser pedido. Ele se torna consequência. Sua fala pesa mais, sua presença ocupa o espaço certo, sua postura transmite maturidade, sua mente fica menos barulhenta, suas relações ficam mais claras, e o mundo passa a te tratar como alguém que sabe o que está fazendo, porque agora você realmente sabe. Isso não é uma transformação instantânea. É construção, é repetição, é prática. É observar seus impulsos diariamente e ajustar o que precisa ser ajustado. Cada dia com uma microvitória. Cada microvitória fortalecendo a sua identidade. E quando você percebe, o homem que vivia se justificando desapareceu. Nasceu no lugar dele alguém forte, centrado, silencioso e respeitado. Você não precisa elevar a voz para ser ouvido, não precisa agradar para ser aceito, não precisa reagir para ter força. Um homem que se controla se torna, inevitavelmente, um homem que domina. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixa isso morrer aqui. A filosofia estoica não é teoria, é prática constante. Então, inscreva-se no canal e continue caminhando comigo. Aqui você aprende todos os dias a se tornar a sua melhor versão. Firme, estável, respeitado e inabalável. Essa é a jornada, e ela começa agora.